Jenin por alemão, em vez de Jenin, alguns elementos poderiam ser apropriados. Quando a gente está falando de Palestina, a gente está falando de Israel, a gente está falando de colonização, né? E dimensões ligadas à escolha de quem pode ocupar determinado espaço e quem não pode. Num processo que necessariamente vai compor dimensões de retirada de humanidade de quem não pode ocupar aquele espaço, né? De desumanização. Quem está acompanhando, ou quem acompanha desde sempre o caso, né, as dimensões ligadas entre Palestina e Israel, sabe das falas animalizando palestinos, de falas que muitas vezes vão dizer que aquelas figuras não são humanas e por isso não são nem merecedores de determinados componentes. E não é à toa que esse tipo de narrativa atravessa para outros lugares no sul global, como é o caso do Rio de Janeiro. Tem uma matéria fascinante da Al Jazeera do início desse ano mostrando ativistas do alemão que entraram em contato com ativistas de Gaza e estão trocando uma ideia de como é que existem dimensões muito parecidas para eles dentro desse tipo de questão. Então acho que conversar um pouco sobre Palestina e Israel é conversar também sobre o sul global, é conversar sobre colonização, e é conversar como é que a gente encontra esse meio entre diferentes campos que o Lucas comenta tanto na peça. E eu queria chamar a atenção para dois grandes elementos, um mais subjetivo e um bastante material. Começando com o material. Quando eu digo que a Palestina, estudar a Palestina e Israel, é também estudar muito componentes ligados à opressão, a imperialismo e a colonialismo, pelas essas bandas aqui também, é porque tem uma transversalidade muito potente entre o que acontece por lá e aqui do ponto de vista de materiais bélicos e materiais tecnológicos. Né? Existe uma obsessão agora, por exemplo, para colocar algoritmos israelenses na região do Porto do Rio de Janeiro, para averiguar crimes e predizer crimes e algo parecido. Vocês podem imaginar que é um algoritmo produzido e pensado num lugar muito específico e ele vai ser transferido para cá, sabe-se lá como, com um debate fascinante desse tipo de componente. E é fascinante, quem está na frente de lança desse tipo de debate são grupos israelenses, dizendo, não manda dizendo esse algoritmo ele é péssimo, para lá Israel, se vier para o Rio de Janeiro vai ser ainda pior. O caveirão, a ideia do caveirão é um componente, né, norte-americano e israelense, a ideia daquele maquinário, a Polícia Militar do Rio de Janeiro usa drone israelense para operação em favelas, então existe atravessamento, existem componentes que são bastante potentes nesse sentido. Acho que o segundo componente, para deixar o Murilo falar também, diz respeito a essas dimensões mais subjetivas. Como eu comentei mais cedo, existe, ao longo dos últimos anos principalmente, e aí o governo do Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, ele precisou efetivamente se anexar com grupos dos mais ortodoxos possíveis para se manter no poder. A gente pode começar no bar depois porque isso acontece, mas de maneira bastante explícita que a gente tem nos últimos anos esse tipo de componente. O que fez com que ele se tornasse um governo que gerou símbolos que a extrema-direita global e grupos conservadores resolveram se apropriar. Não é à toa que Bolsonaro se batiza no Rio Jordão, né? Não é à toa que ele vai dizer que o Netanyahu é o grande irmão que ele não teve. Netanyahu visita Bolsonaro antes mesmo da posse. É fascinante reparar como é que tem um debate, um gigantesco embate hoje em dia sobre o que representa Israel, e eu acho que, de certa forma, a peça passa muito sobre isso. Porque nesse momento há uma tentativa por parte de grupos conservadores de constituir Israel como uma espécie de paraíso possível do que seria um país mega, hiper conservador, com três grandes componentes que também são muito caros para nós. Não porque não seriam importantes, mas porque ressoam muito com a nossa sociedade. Primeiro, Israel seria uma sociedade extremamente militarizada, uma sociedade em que o exército faz parte do dia a dia da vida das pessoas, o que seria um sonho dourado por parte de alguns grupos de extrema-direita por aqui. Não é à toa que os filhos do presidente usam a camisa do Mossad, vira e mexe em debates e algo parecido. O segundo componente diz respeito à ideia de que a religião é um componente central no dia a dia daquele país. E a ideia de que poderia se tornar, inclusive, um etno-estado, que o cidadão seria somente aquele que detém determinadas práticas religiosas. Não preciso dizer porque que Damares tem um desejo profundo de que Israel se transformasse em Brasil em alguma medida, e todas as relações de figuras como Malafaia e coisas parecidas se apropriando daquele tipo de discussão, fazendo com que qualquer grande protesto ali em Copacabana fique essa areia está pegando maneiro. Tenham bandeiras muitas vezes. E por fim a ideia de que Israel é uma espécie de startup nation, a ideia de um Estado neoliberal que faria com que a meritocracia funcionasse de maneira potente, fazendo com que Paulo Guedes tenha uma bandeirinha de Israel lá atrás quando ele vai dar entrevista para redes internacionais. O que eu quero dizer no final das contas é que Israel não é só isso, obviamente. Tem um embate acontecendo agora sobre o que vai representar no final das contas Israel, se é possível refundar esse Estado, como que se dá esses componentes. Mas olhando para lá, a gente está olhando para o Rio de Janeiro também, a gente está olhando para componentes muito próximos.
do algoritmo, do ex-presidente que quer muito virar presidente novo, e desse outro tipo de componente. Então, acho que fico muito feliz de assistir o Lucas, porque ele está me contando sobre o Oriente Médio, mas ele está contando também sobre componentes e atravessamentos que são nossos aqui por essas bandas. Então, recomendo aí que você continuem acompanhando o que ele vai fazer, porque eu acho que, de qualquer forma, seja sobre Gaza, seja sobre Jenin, Rio de Janeiro, Niterói, Magé, vai ter um debate, me parece, que nos atravessa como sujeitos do Sul Global, como sujeitos que compõem esse tipo de espaço. Acho que é isso, gente. Obrigado. Bom, boa noite a todos, todas. Existem muitas maneiras de se contar uma história. Dá para ouvir, não? Mas enfim, existem muitas maneiras de se contar uma história. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pelo Lucas. É um prazer de estar aqui também com o Brancoli. E quero também deixar registrado meu agradecimento ao Vozes Judaicas de Libertação, aqui representado também o pessoal do Azimuth, Laboratório de Estudos Orientais da FRJ, tem que puxar sardinha para os meus meninos. E a todos vocês que estão aqui nesse momento. Então, quero a Adriana também, sempre muito generosa conosco, e toda a equipe e a produção do espetáculo. Existem muitas maneiras de contar uma história, como eu disse. E talvez a mais conhecida delas, pelo menos que é um ícone da cultura árabe islâmica universalmente reconhecido, é talvez aquele que é o texto mais lido da cultura árabe ao longo do tempo, ao chamado Livro das Mil e Uma Noites, que conta uma história razoavelmente simples, que é a história de um personagem feminino, talvez a personagem feminina mais forte da literatura universal, Sherazade, que vive uma situação ímpar. Ela vive num reino controlado por um sultão. E esse sultão um dia se apaixona, se casa e tem a brilhante ideia de fazer uma visita ao seu irmão, que controlava um território vizinho. Ao ir em direção ao território vizinho, ele pede à sua esposa que fique pelos riscos da viagem, e no meio do caminho ele se lembra que esqueceu um presente que seria dado a seu irmão. Ele volta, e ao voltar ele encontra a sua esposa em um momento íntimo com um dos seus escravos. Então o sultão, no momento da mais absoluta fúria, ele tem uma brilhante ideia. Ele assassina a sua esposa, e a partir desse momento, todo dia, ele se casa com uma nova integrante do seu reino. Ele se casa, faz a festa, vão para a noite de núpcias, e antes que o sol amanheça, né, que o sol nasça, ele assassina a sua esposa. Até que chega um determinado momento que começa a faltar esposa no reino. E aí então ele decide se casar com a última, talvez, das mais belas que haviam, que restaram no reino, que era Dinazade, a irmã da Sherazade, que todo mundo conhece. No livro das Mil e Uma Noites, Dinazade é sempre descrita pela sua beleza física, os cabelos aveludados, enfim, o aroma que saía da sua boca era o aroma do jasmim. E Sherazade era descrita apenas como Sherazade, desprovida da mais pura beleza. Mas Sherazade sempre descrita por características que faziam menção à sua astúcia. E então, o sultão chega ao vizir e diz: eu vou me casar com Dinazade, a mais bela. O vizir entra em desespero, o funcionário mais próximo do sultão. Mas ele vai assassinar agora as minhas filhas. E vai começar pela mais bonita. Então Sherazade usa a sua astúcia e tem uma brilhante ideia. Ela diz ao sultão: você vai se casar hoje com a minha irmã, vai matá-la, e amanhã se casará comigo. E vai me matar também. Então eu sugiro uma inversão. Você se casa comigo primeiro, e isso dará à minha irmã um dia a mais de vida.
sultão, dentro do que é possível, da sua forma de ver o mundo, acha aquilo razoável e fala, tudo bem, eu me caso com você primeiro. Ele se casa com Sherazade, desprovida de beleza, faz a festa, vai para as noites de núpcias, mas na hora de consumar o casamento, de ter a relação com Sherazade, Sherazade diz para ele, 1 minuto, eu quero te contar uma história. E depois que eu terminar a história, você pode fazer comigo o que você quiser. E amanhã com a minha irmã. Mas eu só quero o direito de te contar uma história. E Sherazade, astuta, ela não conta uma história. Ela conta a maior e melhor de todas as histórias. Ela ia esperando e enredando o vizir, o sultão, no ápice da história. Ela via o sol começando a nascer, ela chegava a história no ápice e dizia ao sultão, você quer saber o final da história? Me dá mais um dia de vida. E assim foram milhares de noites, até que o sultão decide se casar com a Sherazade, decide abandonar a sua condição brutal de déspota, de assassino, e como é comum nessas histórias, o bem vence o mal. Quando a gente olha para a história do Oriente Médio, a gente pode ver a história do Oriente Médio por diferentes perspectivas, tanto a do sultão quanto a da Sherazade. Quando a gente vê, a partir da peça, a história de um determinado Oriente Médio a partir de uma pedra, fica evidente para nós de que lado, a quem dentro da história, da maneira de se contar a história, o Lucas com a sua sensibilidade e, claro, a pedra, o Juliano, todos envolvidos no texto, como eles escolheram o caminho da Sherazade. Isso porque também você é desprovido de beleza. Brincadeiras à parte, se há muitas maneiras de se contar a história do Oriente Médio, é preciso também levar em consideração que são muitas as informações que nos chegam sobre um território que é, há 70 anos, sinônimo do espaço da violência. Um território que é, há 70 anos, há mais de 70 anos, visto, reproduzido, contado como o lugar onde absolutamente todas as piores barbáries podem acontecer. Mas é um lugar onde se bombardeiam teatros. E quando alguém escolhe bombardear um teatro, essa pessoa não está tão somente bombardeando pedras. Bombardear o teatro é bombardear uma ideia. É bombardear a possibilidade de que um grupo de meninos encontrem uma outra maneira de contar a sua própria história que não seja por meio da voz do sultão, mas talvez por meio da voz da Sherazade. Nós estamos um pouco cansados de olhar para o Oriente Médio, e especificamente para a questão palestina, apenas tentando identificar quem é o sultão dessa história. Porque o final é sempre diferente daquele que a Sherazade prometeu para a gente. O final é sempre o sultão levando a melhor. E aí alguém vai dizer que o sultão é sempre o outro. Talvez a grande questão, mais do que começar essa história falando sobre a disputa regional entre a Arábia Saudita e Irã, que utilizam a questão palestina a favor de uma geopolítica do Oriente Médio, a chegada da Rússia e da China como atores importantes para o sistema regional árabe, ou, não sei, por qualquer outra perspectiva que apresente uma visão técnica sobre o que é o Oriente Médio, talvez nós estejamos nesse momento com a necessidade de entender o Oriente Médio por uma voz sensível, ouvindo Alpha Blondy, né? Fumando um bom tabaco, narguilé, mas com o compromisso de que, independente dessas questões, eu vou encerrando por aqui para não ficar muito extenso, que o mais importante é que, assim como na peça,
assim como no texto do Juliano, assim como o que nós vimos aqui com a interpretação do Lucas, é que nós não precisamos ser árabes, israelenses, judeus palestinos, judeus cristãos, árabes cristãos, árabes palestinos, para entender o que é a dor do outro, para entender o que significa bombardear um teatro, e o que significa mais especificamente obrigar 2,5 milhões de pessoas a se deslocarem dentro do seu próprio território, numa curta faixa de terra entre o mar e o deserto, não permitindo que a ajuda humanitária chegue a essas pessoas. É sobre esse ponto específico que essa história precisa deixar de ser a visão do sultão e precisa passar a ser a visão da Sherazade. Este tem que ser o nosso compromisso, o compromisso de quem se sensibiliza, de quem pode falar sobre o Oriente Médio pela perspectiva da arte, e não apenas como um registro de uma violência cotidiana, que não está tão longe de nós quando nós moramos numa cidade como o Rio de Janeiro. Que o Líbano reconhece como sua, que a Síria reconhece como sua, como libanesa, e Israel reconhece como síria, porque aí pela guerra de 67 ela tem o direito de explorar. Então a população libanesa sabe que desde a descoberta desta grande reserva de gás, que permitiu, por exemplo, que Israel firmasse acordos, como os chamados Acordos de Abraão, que permitiu a normalização de relações diplomáticas entre Israel, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes e Sudão recentemente, que se a ideia é suprir a necessidade de gás natural da União Europeia, até é possível fazer uma relação diplomática. Mas aí veio o 7 de outubro. E com o 7 de outubro começa a ficar problemático para os países que assinaram os Acordos de Abraão reconhecerem diplomaticamente relações com Israel. Alguém vai pagar essa conta. E o que a gente assiste nos últimos 70 anos é que, ao lado dos palestinos, a população civil do sul do Líbano pagará essa conta também, infelizmente. Com ela e seria o tradutor dela nessa viagem, porque realmente ela não falava, obviamente, mas ela não falava inglês, nem hebraico, nem árabe, né? E aí eu fui para a Favela da Maré, conhecer, enfim, um pouco sobre a realidade, como funcionou lá, conhecer ela. E esse deslocar é muito louco fazer esse paralelo mesmo, né?
sei lá, eu sou um jovem branco, né, de classe média, então eu moraria, seria 100 anos no Rio, mas eu moro em São Paulo também, 100 mais. E eu acho que esse exercício do deslocar, ele é algo que ele pode ser algo universal, né, algo que pode ser para além de uma situação específica, né, de um território, de um conflito, algo que a gente pode pensar em que valores a gente pode extrair, né, de diferentes contextos para entender e entrar em outros. Acho que esse exercício de sair do seu lugar mesmo, de conforto, e tentar se virar do avesso e olhar do outro lugar. Acho que esse movimento aí de empatia e solidariedade é muito importante e ele vale para todos nós em todas as circunstâncias. Então, sei lá. Obrigado pela peça aí. Acho muito massa. Desculpa, eu não consigo te ouvir. Aquela atentada que teve no gasoduto Sim. no norte da Europa. Acho que entra nesse cálculo geopolítico que o Murilo está comentando. A gente, claro, eu brinquei um pouco com a ideia de que existem muitas maneiras de se contar essa história, mas existe uma hegemônica, existe uma maneira que é indiscutível, que evidentemente está a anos-luz do campo da sensibilidade ou da empatia, mas está numa maneira quase tecnocrata e brutal de contar, justificar determinadas ações. Um ato de terror, um ato extremista, em determinadas circunstâncias, ele pode ser motivado por infinitas condições. Mas há uma parte delas, e isso não justifica as ações, veja, gostaria de reforçar a ideia de que todas as vidas que foram perdidas ao longo desses 70 anos, em ambos e todos os lados possíveis, são passíveis de serem lamentadas, mas dentre as maneiras de se olhar um pouco para essa questão, a maneira mais recorrente é a maneira fria e técnica dos dados estatísticos e daquilo que os números e o resultado e a produção econômica têm a dizer sobre isso. Todo mundo se lembra que quando começou a guerra da Ucrânia, e independente de entrar no contexto de Rússia, Ucrânia, enfim, desse cenário, a principal preocupação da imprensa durante muito tempo era o aumento do preço do trigo, por exemplo. E não é diferente o fato de que, ainda que a gente esteja acostumado a ver essas ações, de modo geral, e sem justificá-las, mas no caso específico de alguns elementos que permeiam a vida de indivíduos, que não tem nada além, do ponto de vista da perspectiva futura, de como ver a sua vida, o indivíduo que decide estourar um gasoduto, o indivíduo que decide amarrar uma bomba sobre o seu próprio corpo, o indivíduo que decide agir por meio da linguagem da violência, ele é aquele indivíduo que vive sob a mais absoluta miséria. E a miséria aqui não é necessariamente a miséria material, alimentar, mas é a miséria intelectual. O maior impacto do vazio que se instaura sobre a reflexão das mortes e da violência sobre a região do Oriente Médio é o fato de que uma quantidade gigantesca de pessoas estão imersas numa miséria intelectual em que abrir mão da sua própria vida passa a ser um ato interessante. Destruir aquilo que é técnico é uma maneira de responder ao mundo. Quando um manifestante aqui nas ruas do Brasil atira uma pedra contra a vidraça do Banco Santander, é óbvio que ele sabe que no dia seguinte o Banco Santander vai substituir aquela vidraça por outra.
Mas essa é a linguagem que muitas vezes a violência, sem justificá-la, mas que a violência assume na vida do miserável intelectual, de que aquilo representa uma maneira de resistir, né? De agir, de responder à violência cotidiana, de ser alguém submetido ao maior juro bancário do mundo, sei lá, como isso se chama. Atentados, ações contra determinadas estruturas, elas precisam sempre ser analisadas do ponto de vista social. O Líbano não tem luz elétrica, fornecimento de luz elétrica recorrente desde de 2003, quando o exército israelense, numa guerra com o Hezbollah, destruiu a infraestrutura elétrica do país inteiro. E de que modo, portanto, inserir a opinião pública da União Europeia, e eu vou encerrar que eu falo, da União Europeia ou dos Estados Unidos, por exemplo, sobre como as coisas estão acontecendo no Oriente Médio. A grande maioria dos americanos e cidadãos europeus conhecem o Oriente Médio, sentem a crise no Oriente Médio, porque o preço da gasolina aumentou. Aí, estourar gasodutos, oleodutos, pode ter um significado, não estou justificando a violência, mas para determinados indivíduos que não têm nada a perder, pode sim representar o fato, a ação em si, de que alguma coisa precisa ser vista, alguém precisa sentir, ainda que seja no preço da gasolina, que a vida é difícil para todo mundo, né? E que perder ou gastar mais 50 centavos de dólar no litro do combustível é um prejuízo muito pequeno para quem teve o teatro, o hospital, a casa, a família, a escola destruídas por um atentado contra a vida. Obrigado. A gente infelizmente tem que encerrar logo, porque a gente tem que desmontar tudo, o tempo está curto, mas mais uma vez muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Ajudem a divulgar, a gente tem mais uma semana de espetáculo. Posso falar uma verdade? Lógico. Boa noite, eu sou Giana, também do coletivo Votos Judaica. Eu queria agradecer a possibilidade desse encontro hoje, da peça. Parabéns também às falas de vocês. E só, assim, é um pedido também, né? Eu sou do cinema, eu acredito que a arte, ela sirva pra gente se ressensibilizar. No momento que a gente entrou nesse teatro, provavelmente a gente sai de uma maneira diferente. A gente está assistindo o maior genocídio com imagens registradas via rede social da história. E eu acho que para a gente não sair de um lugar paralisante frente às ambiguidades e às reflexões, tem coisas que podem ser cobradas e elas encontram também nosso território. Uma delas é a cobrança que o nosso governo rompa relações militares minimamente com Israel, que isso está acontecendo. Então, assim, para cada um e cada uma aqui se informar sobre como também nas nossas geografias, nos nossos calendários, a gente também pode se apropriar do que está acontecendo para cuidar dos nossos territórios e dos territórios de outras pessoas. Então, para se informar e criar juntos, assim, uma memória coletiva que inclua essas narrativas contra-hegemônicas e não apenas a gente sinta que a gente está muito longe e fique paralisado. Então, agradecer mais uma vez. Eu queria só colocar isso como um dado aí para a gente se criar gente